Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho do Dia aqui pelo canal Eviva. É com muita alegria que eu tenho a sua companhia. O Evangelho deste sábado, dia 31 de agosto, é o Evangelho de Mateus, o capítulo é o 25, versículo do 14 ao 30. Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada um qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucros, outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, um dos maiores perigos que ameaçam a verdadeira vivência da fé é o medo. Este medo faz com que não sejamos capazes de produzir os frutos exigidos pelo reino de Deus. Mas esse medo sempre aparece com máscaras que nos enganam, e uma das mais sutis que encontramos é aquela que é confundida com a virtude da prudência. Muitas vezes nós perguntamos se é prudente fazer isso ou aquilo e, em nome da prudência, justificamos o nosso medo. O Evangelho de hoje é muito claro aos ensinamentos. A parábola dos talentos ressalta a vigilância como atitude de quem se sente responsável pelo reino. E quem recebeu talentos e não os fez render pode ser excluído do reino de Deus. O Evangelho situa-se no 5º e último grande discurso, aquele que trata do fim, o último das coisas.
tema básico do discurso é a vigilância. Ela é ilustrada pela leitura dos sinais dos tempos. Por trás da parábola dos talentos há um tempo de expectativa e de sofrimento. Na época em que Mateus escreveu o Evangelho, muitos cristãos estavam desanimados diante da demora da segunda vinda do Messias. Além disso, o converter-se à fé cristã acarretava perseguição e até morte. As comunidades se esvaziavam e o ardor por Jesus Cristo esmorecia. Agora o evangelista Marcos escreve com o objetivo de reanimar a fé. Jesus apresenta-se como um senhor que, antes de empreender uma viagem, reúne seus empregados e reparte com eles sua riqueza para que a administrem. A um deu 5 talentos, a outro 2 e 1 ao terceiro. A cada um segundo sua capacidade. E viajou para longe. E no retorno ele pede contas. Os 2 primeiros fizeram que os talentos rendessem em dobro. O último devolveu o talento tal qual tinha recebido, pois com medo de arriscar, havia enterrado o talento. E muito curioso é o motivo de tal procedimento. Não tomou tal atitude por preguiça, mas por medo da severidade de seu senhor. Mas tudo tem uma consequência. E a consequência é que os 2 primeiros foram elogiados e recompensados pela eficiente administração. Agora o último foi demitido por justa causa. Por isso, meu querido irmão e minha querida irmã, ouvindo esta parábola, podemos entender em nossas vidas que tudo o que nós recebemos de Deus vem na medida certa, de acordo com a nossa capacidade, nem mais nem menos do que poderíamos receber. Portanto, cabe a cada um de nós assumirmos os talentos que dele recebemos com humildade e perseverança, pois todos nós seremos cobrados pelo que auferimos. Muitas vezes, nós subestimamos e entendemos que não possuímos dons como as outras pessoas, e nos negamos a perceber qual é a aptidão que nos foi apresentada por Deus. Neste caso, estamos enterrando o talento, pois não queremos assumi-lo por falsa modéstia, por preguiça, por comodismo e até por orgulho. Aquele que se acha muito pequeno e por isso se encosta, se acomoda, está cometendo um erro incorrigível. Será tirado dele até o dom que ele tinha inclinado para fazer prosperar. Mas não o fez, porque não o colocou em prática. Achar-se muito sem capacidades e não confiar nas capacidades de Deus é o grande pecado de muitos de nós. Não basta estarmos preparados, esperando passivamente a manifestação de Jesus. É preciso arriscarmos, lançarmos a ação, para que os nossos dons recebidos frutifiquem e cresçam. Jesus confiou à comunidade cristã a revelação da vontade de Deus e também as chaves do reino. No julgamento, ele pedirá contas por esse dom. E então podemos nos perguntar: a comunidade o repartiu e o fez crescer ou o escondeu dos homens? O que você tem feito com os seus dons? Você se acha muito sem expressão, incapaz de realizar alguma coisa? Não será porque você está confiando somente em você mesmo ou em você mesma e esquecendo-se daquele que lhe deu a vida? Você não acha que a sua vida já é um dom muito precioso? E o que você tem feito dela? Por isso, refletindo essas perguntas e todos os ensinamentos que o Evangelho de hoje traz para as nossas vidas, vamos pedir ao Pai para que Ele sempre possa mostrar-nos o caminho que devemos seguir para podermos praticar nossos dons. Ó Senhor Jesus, dai-me senso de responsabilidade e faze-me entender que o serviço amoroso e gratuito ao meu próximo é o único caminho de fazer multiplicar os dons que de Ti recebi.
Amém. Muito obrigado pela sua companhia, que você tenha um excelente e iluminado dia e fique na paz de Deus.